galera! Estamos aqui começando mais um episódio do canal Heavy Física, aonde a física é pesada. Roda a vinheta! E aí, galerinha? E aí, mancebinho, mancebinha? Como é que você está? Tudo bem? Tranquilo, sossegado? Escutando o cabelo crescer? Comendo casquinha de machucado? Espero que você esteja bem, alimentadinho, tranquilo. Muito bem aí para voltar a trilhar o maravilhoso, o esplêndido, o libertador caminho rumo ao conhecimento. E quiçá a universidade, se você estiver prestando vestibular. Amiguinhos, hoje a gente vai falar de um fenômeno muito da hora que acontece com as ondas, que é o efeito Doppler. Você tá doplado, Ganso? Puta! Lixo! Efeito Doppler. O efeito Doppler ocorre em ondas e você já percebeu o efeito Doppler, certeza. Manja quando você tá ouvindo aquela sirene da ambulância. Já ouviu isso? O carro de Fórmula 1. Já ouviu isso? Então está acontecendo o efeito Doppler. Quando que esse efeito acontece, amiguinho? Sempre que uma fonte de ondas se movimenta em relação ao que nós vamos chamar de observador, sempre que existir um movimento relativo entre a fonte e o observador, a gente pode medir o efeito Doppler, belezeira? O efeito Doppler ele é muito mais evidente no caso das ondas sonoras, mas ele acontece também com a luz, em casos extremos. O Ganso vai mostrar pra vocês. Gansinho, professor aqui do Heavy Física. Por que que isso acontece? Dá uma olhada no slide aqui, dá uma olhada no slide. O cidadão aqui, o carrão aí, ele tá se aproximando de um dos observadores, né, os escutadores, e se afastando do outro. O que que isso promove? Sente o drama, sente o drama. Suponha que tenha uma fonte de ondas gerando uma frequência fixa. Então o cara que tá aqui tá recebendo um certo número de frentes de onda, né? Está recebendo com uma determinada frequência aquele som. Se porventura ele corre em direção à fonte, ou a fonte se aproxima em relação a ele, ele passa a perceber um número maior de frentes de onda, dando-lhe a sensação de escutar uma frequência que a gente chama de aparente. Pode ser a tio, a primo, avô, aparente. Uma frequência aparente que é maior do que a frequência real emitida. Por isso que a gente escuta a sirene mais fininha quando ela está aproximando. A gente escuta o carro de Fórmula 1 mais fininho, o som mais fininho quando ele está se aproximando. Agora, se a fonte se afasta do observador ou o observador se afasta da fonte, o que que acontece? Ao afastar ele, recebe um número menor de frentes de onda. Então a frequência aparente, a frequência percebida pelo cidadão é menor do que a frequência real, dando-lhe a sensação de um som mais grave. Sacou a jogada? Então o carro de Fórmula 1 está aproximando. Passou por você. A ambulância está aproximando, passa por você e se afasta. Sentiu o drama, mudança da frequência. O cara que está dentro da ambulância, ele percebe isso, Ganso? Não, porque ele está junto com a fonte. Ele escuta o som real. O cara dentro do carro de Fórmula 1. Ele percebe isso, Ganso? Não, ele está junto com a fonte. Precisa existir um movimento relativo entre a fonte e o observador. Lembra do morcego? Não lembra? Lá do vídeo sobre a altura da onda sonora? Se você não viu o vídeo, fica a dica, amiguinho, lá no Heavy Física Acústica, né? Na altura da onda sonora. Eu comentei sobre o morcego da ecolocalização. Olha que louco, além do morcego se orientar pelo eco,
pelo som que vai e volta, o ultrassom, ele consegue perceber se uma presa ou se um obstáculo está se aproximando ou ele está se afastando. Por conta da mudança da frequência, por conta do efeito Doppler. O morcego é treta. Batman! Batman? Da onde saiu esse escudo, Batman? É Feira da Fruta. Isso é véi. Então, esse é o efeito Doppler. Isso acontece com ondas. Para fazer umas continhas psicodélicas, eu trouxe aqui mais um slidezinho. Observe que a gente tem uma fonte que emite um som real, que é a frequência real da fonte, e o observador que vai perceber a frequência mudada por conta do movimento relativo, beleza? Então olha só, essa equaçãozinha tem um mais e menos ali, por quê? Porque é o sinal que você vai atribuir à velocidade da fonte ou do observador, dependendo da orientação da trajetória, que é sempre do observador para a fonte. Se o cidadão ou se a fonte está se movimentando nesse sentido, a favor da trajetória, a gente coloca o mais na velocidade. Se ele estiver se movimentando no sentido oposto, a gente coloca o menos na velocidade. Ô Ganso, e se estiver parado? Põe 0. E olha só, e se os dois estiverem parados, Ganso? Né? Corta, a frequência percebida é idêntica porque não tem o efeito Doppler, né? Belezeira? Então essa é a formulinha do efeito Doppler. E olha só, por que a gente não percebe de fato esse efeito no caso da luz? Uma aproximação besta. Ali está a velocidade do som na equação, que é em torno de 340 metros por segundo. Então, se um carro está a 108 km por hora, são 30 metros por segundo, facilmente a gente tem uma alteração ali do denominador significativa. Agora, a velocidade da luz, mano, é 300 milhões de metros por segundo. Vamos fazer uma conta boba. Troca a velocidade do som pela velocidade da luz e soma 30 mil, 2 mil, 10 mil em 300 milhões. Não muda quase nada. No entanto, amiguinhos, esse efeito acontece com a luz também. Como assim, Ganso? O que muda? A frequência caracteriza a cor da luz. Ao se movimentar numa velocidade muito extrema, pode acontecer de medirmos uma mudança da cor da luz, da frequência da onda eletromagnética na faixa do visível. E foi assim como ver o mar. Ai, quase eu caí. Foi assim que um fulano, um astrônomo, Edwin Hubble, descobriu, identificou que as galáxias muito distantes de nós estão se afastando num puta gás. No gás, Ganso? Não, numa velocidade muito intensa. Mas que jeito! Olha aqui esse slidezinho. Aqui a gente tem o efeito Doppler para a luz. O cidadãozinho Hubble mediu no laboratório a frequência de determinadas cores emitidas por elementos químicos e tinha aquela frequência padrão. E percebeu que as galáxias que estavam muito distantes emitiam uma luz em que tinha um desvio para o vermelho, indicando uma menor frequência. Quer dizer que aquela galáxia está se afastando muito rapidamente da gente. Isso evidenciou uma teoria mais moderna do Big Bang, onde diz que o universo está em expansão. Sacou? Isso é uma das evidências dessa teoria. E olha outra coisa, algumas galáxias que estão mais próximas da gente, mede-se uma frequência um pouquinho maior da luz. O que isso quer dizer? Que daqui a alguns milhões, bilhões de anos, essas galáxias vão se fundir e virar uma outra galáxia. Olha que loucura! Tem galáxia se aproximando da nossa, e agora, Ganso, o que eu vou fazer? Calma, cara, nós vamos se matar várias vezes até uma galáxia tombar. Até uma galáxia trombar com a nossa, tá? Fica tranquilo, não se desespera, que tá tudo certo, beleza? Então esse é o efeito Doppler, é o efeito que acontece quando uma fonte e um observador
se movimentam um em relação ao outro. É uma mudança da frequência percebida pelo observador. Na aproximação, a frequência é maior. No afastamento, a frequência é menor. Beleza? Valeu, galera! Esse foi o episódio do Efeito Doppler aqui no canal Heavy Física. Aqui, onde a física é pesada. Se você curtiu, achou da hora? Achou da hora? Vai lá, clica lá. E se inscreva no canal. Valeu! Até a próxima, amiguinho! É física. Aqui a física é pesada.